boa tarde para todos, queridos amados irmãos e amigos e ouvinte deste canal, né? Que eu intitulei este canal a Palavra da Verdade. Palavras da Verdade. Por que a Palavra da Verdade? Porque o que eu estou falando, o que eu irei passar para você é aquilo que está na Bíblia, é a verdade. E a verdade é a Palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, São João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu aqui, o pastor Daniel, aqui em Hortolândia, né? Hoje eu falo também como um clima tropical. Todo dia eu tenho gravado uns vídeos. Aos poucos estou começando a gravar. Enquanto as crianças estão de férias, me dão mais espaço, né? De férias não, passeando na casa da avó. Chegando o fim de semana, minha esposa também não se encontra em casa, está na casa da irmã, da filha mais velha, e daí com a irmã, né? Passeando também, que temos o direito, não é só trabalhar, viver na labuta, não, tem tempo determinado para tudo. Em Provérbio de Salomão está escrito, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de plantear, tempo de se alegrar, tempo de rir, tempo de se achegar, tempo de casar, tempo de separar bem. Não está escrito bem, tempo de separar, né? No sentido religioso, no sentido literal, pessoal. Mas há tempo para tudo. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para ter fome, há tempo para comer demais. Há tempo para tudo, há tempo para estar chorando, há tempo para estar rindo. E nós estamos nesse tempo, né? O tempo que faz é Deus nos dando o seu tempo e nós aqui que fazemos segundo a palavra de Deus. Meus amados, esse canal, eu intitulo ele no canal da verdade, como eu lhe falei. É o canal Palavras da Verdade. Esse canal está intitulado nessa mensagem, nesse sentido, nesse tema. Palavras da Verdade. Meu amado, eu me chamo Pastor Daniel, estou aqui em Campinas. Não é bem Campinas, eu falo Campinas, mas não é bem Campinas, é Hortolândia, próximo a Campinas, né? 15 quilômetros, interior, próximo a Campinas. E foi municipado, Hortolândia foi municipado há 32 anos por aí, há 32 anos atrás, uma cidade nova, mas tem crescendo bastante, empregos, Deus tem escancarado as portas, e Hortolândia está com 240 por aí, ou mais um pouquinho, 240 mil habitantes. Já está uma grande cidade, né? Veio intitulada de Sumaré. Nos primeiros anos atrás, era parte de Campinas, Sumaré, Hortolândia. Depois ficou Hortolândia, Sumaré municipou. Ficou só Hortolândia com Sumaré, Hortolândia fazendo parte de Sumaré. Há 23 anos atrás, 24, foi que Hortolândia se municipou de Sumaré. E é onde eu estou, um interior gostoso. Se há problemas que nós vamos encontrar, ladrões, coisas mais, algumas coisas que não agradam a você, todo canto você vai encontrar. Mas aqui é mais tranquilo, é mais suave, mais tranquilo, né? Suave, que eu digo, é mais tranquilo, melhor para morar. Ainda mais para a minha idade, que estou chegando à terceira idade, é bem melhor para morar. Para morar e para pregoar o evangelho da palavra de Deus, né? Aqui tem muitos carentes e necessitados.
Não precisa eu ir tão longe, não precisa eu ir no exterior. Só indo naqueles exterior, ou bem melhor, no exterior, só indo naqueles exterior que você recebeu a chamada de Deus e vai para aquele exterior que é proibido. Proibido, ou os cristãos ainda são, como é que se diz assim, retido de ter um lugar para congregar, de ter uma congregação, se reúne em casas, como começou o cristianismo, quando Jesus ressuscitou e apareceu na casa de Maria, sua mãe. Maria, estava Maria Madalena e mais os demais irmãos, né? E tem países assim que é assim, se é cristão eles mandam matar. Aí o Senhor tem enviado muitos para lá. E se me enviar, né? Se eu fosse enviado, não tenho o que perder. Porque o perder com Cristo é ganho. Ainda que meu corpo tombe, importante é a minha alma estar com Cristo. Que a carne vai tombar um dia de todo jeito. Agora, para muitos missionários ou pastores jovens, eles têm aquele receio. Quer curtir mais a família? Eu curto muito minha família. Amo muito minha família. Mas também nós temos que colocar em primeiro lugar no céu e em nossas vidas Cristo, em nosso coração Cristo, a verdade que liberta. E depois a família aqui na terra, né? A família é em primeiro lugar. Temos que ter amor à família. Sem amor não há nada. Então, meus amados, quando é para ir para um lugar desse que até o evangelho é proibido, que nem na Coreia do Norte, que nem no Paquistão, em muitos países muçulmanos que são proibidos, tem uns que não são proibidos, mas tem uns que não são proibidos, mas ele oprime muitos cristãos. Ali precisa de você pregoar a palavra a tempo e fora de tempo e anunciar o evangelho com ousadia. Mas não adianta eu ir daqui, a não ser que o Senhor me envie para levar uma palavra a uma pessoa que está necessitando lá em Pernambuco, onde eu nasci. Se lá tem muitos missionários, lá tem muitos pregadores, lá tem muitos pastores, lá tem muitos evangelistas, lá tem muitos presbíteros, lá tem muitos. Eu sei que o Senhor irá enviar gente para países aí que não aceitam a palavra de Deus, como a China. A China agora fechou as portas para os cristãos. É o que está acontecendo. E você não quer ir para lá, não? Cadê que você canta aquele louvor? É assim... Deixa eu me lembrar o nome desse, o número desse louvor e o nome dele, assim. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Como eu gosto dessa estrofe. Mas quando pula para 2, se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Esse deserto que eu estou falando não é só o deserto literal, uma terra seca sem água, só calango, escorpião e víbora para lhe picar de dia, calor de 40 e 50 graus, 50 graus durante o dia ou mais. À noite cai 50 graus Celsius. Esse deserto já é difícil aí.
Você vai pregar ali para quem? Para os calangos? Ou para os mercadores que passam? Para os nômades? Né? O deserto que eu estou falando, esses países que proíbem a santa escritura, a santa palavra de Deus. Aqui no Brasil, irmão, é muito fácil ser cristão. Como eu estava ensinando uma escola bíblica para obreiro. No Brasil é um lugar ótimo de ser cristão. Não é cristão aqui quem não quer. Aqui você pode chegar numa biqueira, no lugar de entorpecente, pode chegar num bar, você pode chegar na praça pública, que agora o governo estava proibindo por causa do barulho, do incômodo para não incomodar os outros. A palavra de Deus nunca incomoda. Ela nunca reedifica, ela só edifica. Ela nunca destrói. A palavra de Deus é isso. É uma palavra de salvação, uma palavra de vida e morte. Que ela te mostra a salvação e te mostra a condenação. Para um lugar desse aí, que nem Coreia do Norte, que nem Bangladesh e muitos países que são proibidos, África, muitos lugares da África, a palavra de Deus é proibida, aí é onde precisamos estar lá para pregoar a palavra. Só que eu não tenho requisitos. E também o Senhor não me enviou. Se o Senhor me enviasse para esse deserto, eu vou ser sincero com você, eu tenho que orar mais, viu? Tenho que orar mais. Nós precisamos de orar mais. Mas vai para lá. Você perdendo, dizendo que perdi minha vida com Cristo, você a ganhou. E você perdendo a sua vida sem Cristo, você perdendo a sua vida sem Cristo, você está condenado. Você perdendo com Cristo, você ganhou ela. Mas se você perder sem Cristo, perdeu tudo. Onde vai se passar a eternidade? Meu amado, vamos fazer uma oração? Eu tenho uma palavra meio polêmica, não é polêmica. Uma palavra, eu não quero entrar em palavra polêmica esses dias. Quero me acostumar mais com os irmãos, com os amigos, que me permite entrar na sua casa. Abre as portas da sua casa, da sua televisão, para ver esse pastor. Bonito, não é? Né? Teve sorte de ter casa. Sorte não. Crente não tem sorte. Crente é abençoado por Deus. Tive a bênção de Deus de encontrar uma bonita, uma linda, uma pérola para me aceitar. Estou feliz. Não é verdade, irmãos? Irmãos, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. Deixe o seu like, né? Deixe o seu like, não esqueça. E o seu... e compartilhe. Compartilhe junto conosco. Estou vendo um versículo aqui. E compartilhe. Deixe o seu like para que toda vez que surgir vídeo novo com o pastor Daniel Nascimento, a plataforma já leva fica mais fácil para você, já leva diretamente para o seu televisor, para o seu celular. Amém? Compartilhe deixando o seu like. Isso para nós é de muito valia. Isso para nós edifica muito. Nos dá muita força no canal. Amém, meus amados? Então vamos fazer uma oração. Eu sou o pastor Daniel, como eu falei antes, pastor Daniel Nascimento. Eu vi nessa live aí que tem muitos pastor Daniel Nascimento. Sou o pastor Daniel Nascimento, congrego nas Assembleias de Deus, convenções Caderesbrais. Vou até colocar no meu like para não me confundir com outros pastores Daniel Nascimento, que tem muitos, né? Apesar que todos são de Deus, não tem o que confundir. Mas eu vou colocar pastor Daniel Nascimento, que nem está. Ou se eu colocar palavras da verdade, pode ficar mais fácil, né?
Vou colocar pastor, que nem está escrito pastor Daniel Nascimento, que é meu nome. O título das nossas mensagens são Palavras da Verdade. Quando você procurar pastor Daniel Nascimento, Palavras da Verdade, então é a minha pessoa. É com a minha pessoa. E compartilhe também os outros Daniel Nascimento, né? São tudo bênção de Deus. Vamos orar ao Senhor. Agradeço pelo Eterno por ter me dado mais uma noite de descanso e acordar com o seu Espírito, essa misericórdia que Ele tem nos dado, que nem todos são dignos dessa maravilha, né? Agradeço ao Senhor por estar perdoando, por ter perdoado quando acordei, já orei ao Senhor, os meus pecados e minhas falhas, até dormindo pecamos. E por mais esse dia que estamos passando, para que o Senhor venha nos dar força, nos guardar em sua presença e não venhamos pecar diante do Eterno. Amém? Perdoa dos nossos pecados, nossas falhas, os pecados dos nossos filhos, os seus pecados. Estou orando pelos seus pecados, pela sua família, e para que o Senhor dê a vitória a todos, a libertação e a bênção, e aquilo que você tem pedido ao Senhor, segundo a vontade de Deus, Ele te conceda. Porque em João diz assim, aquele que pede, recebe, em Mateus, e aquele que busca, encontra. Ou bem melhor, no Sermão da Montanha também, São Mateus capítulo 5 e diante, aquele que bater, a porta abre-se-vos-á. Aquele que buscar, vai encontrar. Aquele que me pede, vai receber. O Senhor Jesus falando, né? Aquele que me clama, eu te ouvirei. E aquele que pedir, já está recebendo. Receba a sua vitória, em nome de Cristo Jesus. São Mateus capítulo 5 e diante, é o Sermão da Montanha. Amém? Vamos orar ao Senhor? O irmão não se preocupe, não. Tem vezes que eu estou em adaptação, o vento está... Estou em outro lugar, não é na sala hoje, não. Estou no quarto. Minha esposa não está aqui para incomodar ela. Então, né, aproveite esse tempo para buscar mais ao Senhor. E agradecer ao Senhor por suas bênçãos. Vamos orar ao Senhor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo o sempre. Senhor, meu Deus Pai, nos dá um culto, uma live abençoada em tua presença, abençoando esse que está fazendo com o seu lar, o pastor Daniel, e abençoando aqueles que pararam nesse tempo para ouvir a live do pastor, aleluia, que Deus tem dado ao pastor Daniel para distribuir com vocês. E vocês já estão deixando o seu like, creio eu, ajudando o pastor Daniel nessa luta, nessa peleja, para que ele possa ir mais à frente com o evangelho da palavra da verdade. Palavras da verdade é o evangelho de Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, abençoa minhas filhas que estão em São Bernardo do Campo, meu genro, meus netos, os parentes de minha esposa, das minhas filhas, os parentes do meu genro e todos da minha família. E abençoa também os parentes da minha esposa, meus parentes e todos que estão distantes. E que a bênção do Senhor vá ao seu encontro. E que o Senhor lhes dê nesse momento perdão, bênção e salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai,
eu irei. Irmãos, vamos ler aqui no livro de 1 ao Timóteo, um dos apóstolos de Cristo. Tem 1 ao Timóteo e também aqui você vai ver 1 ao Timóteo e 2 ao Timóteo, depois vem Tito. Em 1 ao Timóteo, capítulo 4. É uma palavra um pouco dura. Nos tempos de hoje, podemos falar assim, vamos dar uma palavra de amor, uma palavra de consciência, uma palavra de reconciliação. Nós estamos dando por meio dessa palavra dura. Porque a igreja do Senhor está se dissipando. Está virando um meio... Não, vamos ler a palavra primeiro, né? Eu tenho a mania de começar a trazer introduções antes de começar a ler a palavra de Deus, né? Vamos ler a palavra de Deus? Fica em 1 Timóteo, capítulo 4. Minha leitura não é... Minha visão não está tão boa, mas em breve ficará boa, em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4. Assim fala Timóteo, exortando e ensinando ao povo, preocupado com aquela nação que já tinha vindo, aquela nação que estava com ele há 2020 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, né? Preocupado com o pecado que já estava no meio da igreja, né? Que nem Paulo, preocupado, os apóstolos preocupados, que nem nas cartas de Paulo, nas sete cartas da Ásia, as sete cartas da Ásia, ou bem melhor, as 7 cartas da Ásia. Tem vezes que eu tenho uma dificuldade de falar por causa da dentadura, né? É a idade. As 7 cartas da Ásia, Deus enviou o seu anjo mostrando para Paulo como é que estava as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Enviou 7 cartas para cada igreja. Ao anjo da igreja, diz isso. O anjo significa o dirigente, o pastor. A cada igreja foi levado uma palavra, foi levado uma repreensão ou uma palavra de consolo. É o que Deus quer, dar uma palavra de consolo, palavra de salvação. Vai de nós, né? Mas as igrejas da Ásia estavam a calamidade, a não ser a igreja de Filadélfia, né? Vamos ler aqui. Capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão, marcar para ficar mais fácil, apostatarão da fé, dando ouvidos a espírito enganadores. 2. Para estudo. A espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e ordena abstência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas como ação de graça. Porque tudo o que Deus criou é bom. Vou ficar aqui até o versículo, porque tudo que Deus criou é bom. Deixa eu dar uma marcada aqui. Dar uma marcada aqui para que fique bem. Tudo que Deus criou é bom. Já está marcada. Afaciar. Afaciar
A face A do versículo 4. Aqui, meus amados, o apóstolo Timóteo, ele já estava preocupado naqueles tempos que começou a igreja primitiva. Porque muitos queriam trazer costumes do Velho Testamento. Eu estou dizendo que o Velho Testamento não vale, ele vale sim, como um reforço para o Novo, para que nós venhamos conhecer e observar o que o Eterno, eu creio que ele não estava só, estava com Pai, Filho e Espírito Santo, o Eterno fez no passado, por meio de Abraão, saindo da sua terra de Ur dos caldeus, indo para outra terra, que ele não sabia onde o Senhor enviou, e ele obedeceu e foi abençoado. Quando nós falamos no Velho Testamento, nós estamos falando de coisas fortes, milagrosas que aconteceu no passado. Não é certos milagrezinhos de brincadeira que está surgindo hoje em dia, não. Como Moisés, o Senhor o usou para tirar o povo do Egito, como libertador, para levar até a terra de Canaã, atravessando ali, já no fim, ele pensando que estava sem saída, deu de frente com o Mar Vermelho. E pensou para si, agora está tudo destruído, tudo acabado. Não tem para onde passar. Um lado é desfiladeiro, outro lado é montanha. Montanhas enormes. Na frente está um grande mar vermelho. E atrás de nós vem Faraó. Uma vez eu falei sobre o Mar Vermelho. Por que ele é vermelho? Porque à tarde, no crepúsculo, quando o sol vai se escondendo, quando o sol vai baixando, antes de chegar a lua, às 6 horas por aí, ele fica todo vermelho, porque ele, na posição que ele vai indo, ele resplandece nas montanhas. Resplandecendo nas montanhas, ele clareia todo o mar. Clareia todo o mar. E o mar fica vermelho da cor de sangue. Da cor de sangue. Por isso que foi dado esse nome. Foi não sei quem colocou, foi dado o nome para ele, Mar Vermelho. Por causa dessa maravilha, né? Que Deus fez, que Deus fazia todos os dias. Até hoje ele faz. Nem os profetas. O maior de todos tinha que ser o menor tinha que ser o maior. O menor tinha que ser igual o maior. Todos eles tinham uma incumbência de levar a palavra de Deus, de exortar o povo, para que o povo viesse chegar à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Até o próprio Moisés não conseguiu chegar, subiu até o Monte Nebo, chegou ao Monte Nebo, ali o Senhor falou para ele, Moisés, tu não vai entrar não, Moisés, porque eu disse para tu que tu não vai entrar, e a Bíblia relata que seus olhos ainda brilhavam, não que nem o meu. Catarata, estou enxergando pouco, mas o dele brilhava em tudo, ele estava enxergando muito bem, e tinha vigor para lutar, vigor ainda para ordenar o povo, para trazer ordem para o povo, para conduzir o povo. E os demais irmãos do Velho Testamento. Ali serve como um reforço para nós, e eu gosto muito de ler o Velho Testamento. Mas aqui, eu gosto de ver a sabedoria que Deus tem dado. Deus é um ser supremo. Essa sabedoria que ele tem dado aos seus apóstolos. Paulo, que era Saulo, conhecido como o perseguidor do povo de Cristo. Em Atos dos Apóstolos nós podemos ver, né?
Atos capítulo 9, se eu não me engano, é em Atos capítulo 9. A perseguição de Saulo ao povo de Cristo. Era um homem... Perdão, irmãos. E nele uma sinceridade tremenda. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o sumo sacerdote. E ali ele vivia fazendo tudo que Gamaliel mandava. E também era um homem muito poderoso ali também. Ele temia muito a Deus. Mas da maneira dele, da maneira dos judeus, da maneira de Gamaliel. Ele não cria em Jesus. Ele não cria em Jesus. Que Jesus era o Filho de Deus, o qual eles mataram na cruz, penduraram na cruz. Mas quando veio no caminho de Damasco, um resplendor veio sobre si. Ninguém viu esse resplendor. Mas quem estava com ele, ele como um soldado, no lugar, como um centurião ou como um capitão de milhares, estava com muitos soldados para prender o povo de Cristo, lançar na prisão e matar eles, porque ele dizia que era uma seita. E o Senhor Jesus mostrou para ele quem é ele. Disse: Saulo, Saulo, veio aquele resplendor do céu, ele do seu cavalo caiu sob terra. Ele, sendo o capitão deles ali, caiu sobre terra, e o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti recalchutar contra os meus agrilhões. Que agrilhões é esse? É o povo de Deus. O povo não vira o resplendor, só Paulo. Só Saulo, perdão, depois que foi chamado Paulo. Tem um significado Saulo e tem um significado Paulo. Depois eu vos explico. Olhe bem uma coisa. Esse foi escolhido quando ele foi levado à rua chamada direita. Deus levou Ananias lá, e ele voltou a enxergar. Já estava convertido, e dos seus olhos caiu 2 escamas como de quê? Como de peixe. E ele não enxergava e voltou a enxergar. Uma vista melhor do que o que tinha. Isso é o que Deus faz. E começou a ser perseguido, começou a servir ao Senhor, começou a adorar a Deus, começou a marchar para Deus. Se ele perseguia o povo de Deus, passou a ser perseguido. Agora, olhe bem uma coisa. Hoje em dia tem muita gente que prega o evangelho. Ainda não entrei na leitura, não. Prega o evangelho, começa com aquele fervor, começa com tudo, depois ele desanima, depois muitas vezes ele cai numa fraqueza ou num pecado, ou ele mesmo desanima pelo desânimo dele, não busca o Senhor. Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Se nós não buscar o Senhor, nós não temos força para caminhar, meus amados. O negócio nosso é buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto, para Ele nos revelar a verdade que é a sua palavra, nesses 66 livros. Amém? Aí depois está caído pelo mundo, está sendo bolota, comendo a bolota do inimigo, né? Muitos nem voltam mais. Nós oramos por muitos, não voltam mais. E muitos têm voltado reconciliado. Deus sempre lhe dá uma nova chance. É nós que recusamos. Aqui diz assim, olhe bem. Vou trazer para cá. É o evangelho de hoje. É o evangelho de hoje. Que muitos querem ouvir só palavras de riquezas, palavra de prosperidade, palavra de ter tudo na vida, de ser tudo fácil para ele, porque é cristão. Meu amado, eu te digo uma coisa, você aceitou a Cristo, mas eu te digo, não pense que luta não vem, que luta virá. Talvez até pior do que quando você não era cristão.
Mas tem alguma coisa com você que você não percebeu? Você aceitou Jesus? Então creia no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. As lutas podem se levantar piores ainda, que o inimigo não quer que nós preguemos a palavra do Senhor. Mas, olhe bem, quem está com Cristo é o dono da salvação. É o que te prometeu a salvação. Em São João 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for, voltarei outra vez para vos buscar, para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Ele nos prometeu que vai voltar. Ali quando ele estava em Atos capítulo 2, que foi Atos capítulo 1 em diante, capítulo 2 foi o Pentecoste. Ele disse para aquele povo que estava com ele: olha, não fica chorando não fica atônito não. Não foi ele que disse. Foi os anjos que estavam ao seu lado. Disse assim: olha, esse Jesus, ele vai preparar o teu lugar. Vai preparar o teu lugar. Os vossos lugares, para levar a vocês para onde nós estamos lá também. No linguajar mais novo. Mas eu te digo uma coisa: não fica chorando pela sua ida, não. Porque se ele não for, ele não prepara lugar. Fica chorando por vós que estáis aqui ainda e irás enfrentar o mundo. Mas não te preocupa não, que o mesmo Mestre já vos enviou o Espírito Santo e disse que estará convosco todos os dias até as consumações dos séculos. Meu amado, muitas vezes você diz assim: eu não sou nada, não sou ninguém. Eu também digo isso: não sou nada, não sou ninguém. Sem Cristo não, mas com Cristo eu sou alguma coisa. Porque ele me prometeu que foi preparar lugar, e ele foi. E eu tenho certeza e convicção que ele virá buscar a sua igreja. Mas temos que estar preparado, que nem São Mateus capítulo 25, as 10 virgens, 5 era prudente e 5 era nécia, louca. As prudentes, elas estavam com azeite na botija, mas as loucas não. Então esteja na posição das prudentes, com azeite na botija, cheia, porque o mestre, quando vir, ele não vai falar para ninguém o dia que virá. Já profetizaram tantas vezes, tantas religiões têm surgido, tantas religiões, tantos pastores têm dito que Jesus falou que vem tal dia, vem tal dia, vem tal dia. O dia e a hora só quem sabe é o Pai. Agora ele está com o Pai, pode até saber, mas eu creio que ele não sabe. É um mistério do Pai com ele, conosco. Agora só sei de uma coisa, que ele já está de pé para buscar a sua igreja. Ele já está de pé, porque muitos sinais estão acontecendo. Sinais irão acontecer, estão acontecendo. Nós não abrimos olhos para ver a verdade. Mas, isso é comum. Não, não é comum. E está acontecendo, porque é sinal da vinda do homem. Porque até Israel fez aliança com os países que queria lhe destruir. Agora fez aliança. A semana passada. Ou duradoura ou não. Mas só digo uma coisa: quando nós pensarmos que haverá paz, virá a repentina destruição. Que o anticristo, segundo dizem historiadores, que ele já está em Israel. E muitos anticristos já têm sido feitos. Olhe bem, para nós lermos a palavra melhor, né? Vou pegar a Bíblia aqui. Vamos entrar na palavra. Cuidado na tua coroa, que nem eu tenho cuidado na minha. E estou cuidando mais ainda. Prepara o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, para que ninguém tome a tua coroa.
Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o quê? A sabedoria que vem de Deus, para que ninguém te engane. Porque muitos profetas vão se levantar e, se possível for, irão fazer cair até fogo do céu. E a Bíblia falou, o próprio Jesus falou, se possível for, enganarão até os escolhidos. O escolhido não é chamado. Chamado é todos. Todos têm a chamada. Mas dê valor a ser um escolhido. Proclame a palavra de Deus com ousadia. Você é um escolhido. Você é um escolhido para fazer a obra de Deus. Deus te chamou para uma grande obra. E ninguém vai te enganar. Ainda que as lutas são grandes para o escolhido, maiores ainda, mas a vitória é maior. Aquele que mais sofrer aqui é o que mais vai, aleluias, aleluia, ser abençoado lá em cima na glória. Amém, meus amados. Não queira correr da perseguição. Não queira correr. Não queira correr do seu chamado. Exerça o seu chamado, mas com sabedoria. Porque muitos não estão levando a sério as coisas do eterno. Dá vontade de chorar. Não estão levando até a sério a palavra de Deus. Perderam o temor de Deus. Muitos perderam o temor de Deus. Numa igreja de 1000 pessoas, olha o que eu vou lhe falar. A metade, mais da metade, perdeu o temor de Deus. Perdeu tanto que todas as profecias que vêm, ele engole, escuta e engole. E aceita. Porque é profecias favorecendo aquela pessoa. Faça a prova da profecia. Faça a prova se é de Deus ou não. E do profeta. Já digo, faça a prova dos dois. Vamos ler um pouco aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse é o primeiro. Mas nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a qualquer coisa que venha, qualquer manjares, dizendo que foi Deus que mandou, é Deus que está falando. Tu não conheces mais a voz do teu Deus? Não está vendo que é um lobo? Um lobo que está vindo para te enganar, para tomar a tua coroa, para comer a tua carne, para devorar a ovelha que és tu, que sou eu. E devorar com quê? Tirando da igreja, colocando tudo na sua mente e você aceitando. Oh, profecia bonita, mas quando vem a profecia de correção, que é a verdade, que é a palavra de Deus, você não aceita, porque você está dando ouvido a isto aqui, ó. Mas expressamente o Espírito diz: nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, é a doutrina do demônio. Meu amado, tem gente aí que pinta o diabo tão feio, mas você está enganado. Ele não é tão feio que nem você pensa, não. Você pensa que ele vai aparecer tão feio para você? Para te assustar? Vai aparecer bonito, homem belo, bondoso, fazendo tudo, dando tudo, unindo os povos, trazendo uma só moeda. Os materiais de guerra serão transformados em materiais agrícolas para plantar e colher. Desse jeito. 3 anos e meio de bonança. E 3 anos e meio virá 3 anos e meio de bonança, mas 3 anos e meio virá a repentina destruição.
Como é que eu vou querer fazer o mal para a pessoa e já vou dizer, eu vou fazer o mal para você, viu? Não. Para fazer o mal, você tem que ir quietinho, quietinho, não falar nada. Faz que passou, esqueceu, tá amigo, e depois faz aquela traição. Eu jamais faço isso e nem mando você fazer isso. Eu estou dizendo que o inimigo é dessa maneira. Ele vem com pé de lã, bem quietinho, para tomar a tua coroa, para destruir a igreja do Senhor, para levantar profecias que não existem, para profecias só que traz prazer ao seu ouvido, porque as profecias verdadeiras não aceitam, não aceitam a verdade que é a palavra de Deus. Para que profecia maior? Perdão, irmãos. Para que profecia melhor e maior do que a palavra de Deus? Não, eu vou para uma igreja. Teve um tempo que foi um problema em casa. Eu tinha 3 anos de evangélico, 2 anos, e foi um problema em casa. Quase eu me separo da minha mulher, da minha esposa. E somos 42 anos casados. Olha bem, ela começou a entrar com uns meninos, uns neófitos. Neófito, aquele que não tem conhecimento na fé. E começou indo para as igrejas, me deixando naquela igreja onde nós estávamos congregando, e indo sem ordenança minha, sem ordenança. Não sou dono dela, mas a menos conversávamos. E andar, nós temos que andar os dois juntos. Se não for, olha, a não ser que não seja de pleno acordo. Mas eu era de pleno acordo com ela, mas nisso aí eu não concordava. Levava, tem um profeta em tal canto. Tem um revelador em tal canto, ia lá para ser revelada. Aí aquela revelação vinha toda cheia de alegria. Isso é que é a igreja, dizia assim. Quando a profecia vinha para ela, aquela profecia gostosa, aquela profecia que trazia coceira, aquela coceirinha gostosa no ouvido, não comichão. Dizia, Deus falou comigo, que era palavra boa, bonita. Mas não vê que Deus estava destruindo o nosso casamento, a nossa vida. Amados, chega de tanta profecia. Deus nunca deixa de profetizar. É você que não escuta, está com comichão nos ouvidos. Você só quer ouvir a palavra que é boa para ti. A palavra que é maneira para ti. A palavra que Deus te exalta. Que Deus vai te dar isso. Que Deus vai te dar aquilo. Você não quer ouvir a palavra da repreensão de Deus. Porque todo dia Deus fala por meio da palavra. Eu abri a palavra aqui agora e Deus está falando com você. Está falando comigo. Chegarão os dias que muitos apostatarão da fé. Bem melhor. Para você que não sabe o que é apostatar, apostasia. Sabe o que é apostasia? É você ir contra aquilo que você falava, ir contra aquilo que você vivia. Apostasia é você não aceitar mais a palavra de Deus genuína e verdadeira e ir contra contos de fadas e mentiras. Porque a mentira é a palavra bonita, está vindo boa para você, só prosperidade, só não sei o que, e os casais se separando. O que nós estamos vendo de casal separando nas Assembleias de Deus, o qual eu faço parte da Assembleia de Deus, mas não vou dizer o ministério, que não convém. E não vai levar ninguém à salvação. O que eu estou vendo de gente se separando, se divorciando, tá uma coisa escandalosa, meu amado. Por qualquer coisinha, quero divórcio. Não está dando mais certo. Nós estamos brigando muito. Está brigando porque não dá ouvido, apostatou da fé. E está dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Sabe o que é apostatar da fé, apostasia?
Apostasia é negar que Cristo veio em carne. Apostasia é negar que Cristo é o Filho de Deus. Apostasia é negar que aquela profecia que veio não é de Deus. A apostasia é negar que aquilo que você fazia antigamente, hoje não precisa mais. Vale tudo. Vale tudo. No século 21, porque Deus liberou tudo. Mentira, Deus não liberou nada. Deus é ontem, hoje e eternamente. Continua do mesmo jeito. Ele mudou o quê? A lei que era. Ele não mudou nada. Continua a lei que terminou o seu tempo. E continuou no próprio Filho dele, e nele mesmo, que é Deus, nascendo de Maria. Continuou nele o evangelho sendo pregado, mas de uma maneira não diferente, que o que eu vejo é do mesmo jeito, mais duro ainda. Mas de uma maneira verdadeira, que o povo naquele tempo já estava, sabe o quê? Já estava bagunçando com as ofertas, com os sacrifícios, bagunçando com o altar. Profeta não, era sacerdotes. Ia para o templo, o pai sendo sumo sacerdote, e ele ia para o templo e levava um monte de concubina à noite para comer a oferta que os santos deixavam para o pai dele, que é o sumo sacerdote, fazer a oferenda. Isso aí que era bom. Enchia de concubina lá, fazia um prostíbulo da casa de Deus. Eu não vou pedir nem perdão. É o que estão fazendo hoje, viu, amado? Meu amado, não esqueça de passar o seu like, não. Se inscreva no canal. Passe o seu like, se inscreva no canal, que fortalece muito para nós. Você quer ouvir a verdade? Ou quer ouvir a mentira? Se quiser ouvir a mentira, eu vou mentir para você aqui direto. A verdade é que a verdade, ela dá comichões nos ouvidos. Não querem ouvir a verdade. Apostataram da fé, não creram mais, não crê mais naquilo que pregavam. Se pregava que Jesus não queria uma abominação na igreja, agora pode, porque Jesus mudou. Estamos na graça. A graça é um favor não merecido. Pela graça nós somos salvos, não vem de nós. Isso é um dom de Deus. Se não fosse Jesus, nós estávamos tudo morto, porque a intenção de Deus era destruir toda a humanidade, por causa do pecado que já estava chegando às narinas do Senhor. Por que você diz que Deus mudou? Deus mudou o modo de trabalhar muitas vezes, mas o significado é o mesmo. Deus veio por meio de Jesus com um modo de amor, que naquele tempo ele destruía todo aquele povo que estava na sua terra. Por meio de Jesus ele já veio no modo de amor. O povo já tinha conquistado a terra, veio salvar a humanidade que se havia perdido. Meu amado, Deus não está se agradando do que você está fazendo, viu? Deus não está se agradando do que você está fazendo. Você sai de casa, é uma coisa, mente para sua mulher, chega lá fora, já é outra coisa. Você não está vendo os escândalos, os shows, está que nem o mundo, que o mundo já do maligno. Os shows gospel é a maior nudez, a maior imoralidade. Danças imorais, homens se abraçando com homem, que nem que fosse um pagode ou um forró,
um forró, a mulher se abraçando com o homem, ele dançando, e chega na igreja, começa aquela dança de rock, dança. Ô, meu amado, isso é coisa do diabo, isso é coisa do mundo. O mundo e sua concupiscência passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Cria na verdade. Vamos ler mais um versículo, que já estou em 55 minutos. Aquilo que você acreditava que era verdade não é mais verdade, é mentira. Aquilo passou. É que esses pastores velhos são careta. Mas os pastores velhos que estão entrando nesses embalos, que eram os anciões de Israel, né? Os anciões de Israel, que cuidavam de Israel, que Deus colocou eles para cuidar do reinado, colocou juízes, colocou ele para aconselhar o rei. E as coisas mais. Eita. Para ensinar o povo a verdade, que veio dos Pentateuco. Irmão, não tem como Deus se misturar com as coisas desse mundo. Deus é amor. Gente, só pega essa parte. Mas ele é fogo consumidor. Aquilo que você dizia que era verdade antigamente na escola dominical, que você iria lá, à noite, no culto de doutrina, você escutava aquela palavra, Deus falando com você. Hoje já não está mais surgindo hoje, mesmo no meio de nós. Quando se fala uma palavra dessa aqui, diz, o pastor está muito duro. Não sou eu. Eu estou falando para você abrir os olhos. Saia desse meio, que esse meio está inflamado. Inflamado de pecado, inflamado de prostituição, inflamado de mentiras. Procure andar ao Senhor, se apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, para ensinar os outros. Porque você é um espelho na igreja, eu sou um espelho na igreja. Se eu cair, todos caem. Você pensa que a luta pior não está nas minhas costas? Na costa dos pastores, dos presidentes? Porque se ele cair, cai toda a congregação junto com ele. Que nós somos um exemplo para eles. Eles muitas vezes se espelham em nós. Por isso que eu digo, meu amado, se espelhe em Jesus. Mas eu faço o possível para não dar motivo de escândalo, motivo de pecado, para que eu venha pagar naquele dia diante de Deus e muitos ir para o inferno junto comigo. Oxalá que saia para bem longe de mim essa palavra. Aleluias. Abandonaram a ordenança de Deus. Abandonaram a verdade de Deus para trocar por simples coisas. Simples manjare, que nem Esaú foi caçar, ele com sua maldade no coração, veio com os caçadores dele, morrendo de fome, viu Jacó fazendo guisado e disse, ô Jacó, meu irmão, vou fazer, me dá um pouco do teu guisado. Jacó disse, não, de maneira alguma, eu estou morrendo de fome. Ô bem melhor, vamos fazer uma troca, eu troco minha primogenitura pela um prato de lentilha, um guisado de lentilha. Devia estar muito cheiroso, hein? Devia estar muito gostoso. Jacó aceitou, depois ele se arrependeu, quis matar Jacó. Jacó fugiu para a casa de Labão. Você entendeu? Fugiu, senão o seu irmão tinha matado ele. Mas a primogenitura ficou com Jacó, não foi com Esaú, não.
Não foi com Isaú. Vamos ler mais um versículo, enquanto é cedo. Pela hipocrisia. A hipocrisia é uma pessoa hipócrita. Hipócrita, o que eu falei, é um atuante numa coisa que ele não vive. Ele quer colocar 100 quilos nas suas costas, ele não quer viver aquele 100 quilos. Também eu não digo que o pastor tem que ser um pastor duro, ignorante. Tenha a palavra de Deus. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Tenha a palavra de amor para as ovelhas, que muitas vezes estão sendo machucadas em outros lugares e elas não aceitam aquilo, querem a verdade. Então as acolha com amor e carinho, coloque no aprisco, se ela quer a verdade. E para aquele que está com comichão nos ouvidos, dando ouvido a espíritos enganadores, hoje tem um tal de profecia que é tanto profeta, diz eu sou profeta, fulano é profeta, levanta aí canela de fogo. Que coisa é isso? Meninice é canela de fogo. Na Bíblia está escrito isso não. Canela de fogo. É cada meninice, viu? E o pessoal cai com tudo, sai sapateando, sai pulando. Tem uns que ficam meia hora rodando, pior do que no candomblé. Irmão, olha, eu sou assembleano, pentecostal. Mas essas brincadeiras de ficar rodando, pulando, dançando para trás, que nem aquele cara que morreu, que nunca queria envelhecer, Michael Jackson. Umas danças para trás, é uns pandeiros de fogo aí que todo mundo dança, todo mundo pula, as mulheres pulam que você vê até o céu estrelado. Falta de vergonha. Irmão, vamos ter reverência quando entrar na casa de Deus. A casa de Deus é santa. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Certa vez, Moisés fugiu do Egito, que queriam matar ele, porque ele matou um soldado egípcio, porque ele estava judiando de um hebreu, e sumiu. Estava com 40 anos Moisés. Sumiu. Foi para onde? Para Horebe. Chegou lá em Horebe, ele conheceu um sacerdote, conheceu o sacerdote, o pai da sua esposa, Midian. Conheceu o seu sogro, Jetro, o nome dele era Jetro. Aí ele era um pastor humilde, simples, sandália no pé, apacentando as ovelhas do seu pai não, do seu sogro. E de repente ele chegou num certo lugar que ele viu uma coisa impressionante, que eu nunca vi, eu queria tanto ver isso, mas eu não tenho condições, penso eu, diante de Deus, sou muito falho. Ele viu aquele fogo queimando, pior do que um incêndio, incendiando, pior do que um incêndio numa mata, incendiando tudo. E ele chegou para perto e falou, que incêndio é esse? Eu tenho que apagar esse incêndio. Mas que incêndio é esse? Que o fogo é bem azul, nunca vi isso. Mas o incêndio está queimando, a sarça. Está queimando, estou vendo o fogo queimando toda a sarça. E não se consome. Não, vou chegar para perto. Curiosidade, homem de Deus é assim. Chegue para ouvir a palavra de Deus e aceite ela. E se converta dos seus erros, como eu tenho que me converter mais e mais dos meus erros. É por isso que seu ministério não vai para frente. Porque você não busca Deus à madrugada, você não, muitas vezes você não ora, você não acredita, você não crê mais. Você está deixando o inimigo fazer o que quer com você. Aqui é um pastor que vai ali? Aqui é um pastel. É pastor fugindo com irmã, é pastor fugindo com jovem, é pastor fugindo com uma mulher de outra. Mas também, meu amado, as mulheres estão andando no púlpito nu. E agora é errado a pessoa deixar a pessoa subir num lugar santo. Olha, a minha igreja é pequena, meu querido. Mas no púlpito ninguém sobe de toda maneira, não. Ele tem que vir com a carta. Se ele não tiver essa carta,
Se o conhecer bem, ele sobe no púlpito e pode trazer até a palavra. Se Deus assim colocar no meu coração. Mas se eu não conhecer aquela pessoa que eu trouxe ele, eu quero credencial dele, mas credencial dele não é credencial antiga, não. Eu quero credencial nova. Credencial em atuação ainda, não credencial vencida. Porque vencida já venceu, tem vezes já saiu dali. Você congregava onde? Foi nesse ministério aqui, agora estou em tal canto, tal canto, tal canto. É os crentes missionários. É os crentes, não é missionário não, crente passeadores. Passeia em tudo que é canto, entregando mensagem, entregando aquilo, e casal se separando, e ele abraçando e pegando dinheiro de um aqui, pegando dinheiro. Ô, mas vamos tomar vergonha na cara. Veja quem você põe no púlpito para você pregar, para trazer uma palavra. Veja se Deus verdadeiramente lhe consentiu que ele trouxesse. Tem vezes que Deus nem consentiu e você colocou ele para pregar. Traga você mesmo a palavra. Você está na posição que as ovelhas, quando se dispersa, sabe o que acontece? Ninguém vai atrás delas, não. Nem um obreiro, não. E nem aquele irmão que espantou elas, não. Somos nós que temos que chorar, gemer, buscar, ir na casa de um e de outro, para que ela volte para o seu lugar, perdoar os seus pecados, fazer a reconciliação com a igreja, com Cristo, não tocar naquilo que aconteceu, muitas vezes amputar diante de muitos obreiros linguarudos o que aconteceu, que tem obreiro que ele está aqui, mas a língua está lá do outro lado da pista. O obreiro tem que ser, como é que você pode confiar? Não, vá atrás das igrejas. Vá atrás dos irmãos. Uma vez, irmão, estava com 64 pessoas na igreja. Pouca pessoa, igreja pequena. Mas chegou lá um tal de um pastor. Esse pastor pregava bonito, meu amado, que... Eita! E ele trouxe mais 3 pessoas junto com ele, uma irmã e a esposa dele. Esse pastor teve uma hora que ele ficou nem 2 meses comigo. No primeiro mês ele já falou: irmão, vamos arriar a placa da igreja, vamos colocar uma comunidade, não Assembleia de Deus, comunidade. Eu falei: não, de maneira alguma. Deus não me mostrou. Até aqui Deus não me mostrou. Os costumes estão indo bem. Ele pregava de uma maneira tal que só faltava chover fogo do céu. Depois ele se rebelou contra o nosso ministério e levou 34 pessoas. Eu fiquei com a igreja com 30 pessoas, chorando, gemendo. Você acredita que eu caí em depressão? Porque eu amava as almas, lutei para conseguir. Depois começou a ungir a pastor, outro apóstolo, não sei quem, a presbítero, não sei quem, começou ungindo, alugou uma igreja por R$2.000, igreja grande naquele tempo, há 6 anos atrás. Fez casamento lá, não sei o quê. Irmão, o homem nem casado, o homem era casado, ele era casado. Esses andarilhos são assim, só me aparece, destrói, para fazer só destruição. Andarilhos, espírito dos demônios, destruiu quase minha igreja. Eu fiquei tomando medicamento, taxa preta, por depressão forte, só chorando. Meu filho cuidando da igreja com minhas filhas. Minha esposa não podia andar, cuidando de mim. Irmão, que arrependimento que eu tive. Depois desse caso, a igreja fechou. Quando fechou, veio o meu relato. Pastor fechou a igreja, fechou. Agora sou pastor, sou não sei o quê. Agora, se vocês
onde eu passo, encontro ele, eu tenho dó. Eu digo, meu querido, volta para a igreja. Um era diácono. Eu tenho até uma lembrancinha dele aqui, que foi do aniversário do filho dele, que ele me deu faz uns 7 anos. Nunca mais voltou. O outro casou, separou. Depois de casado há muito tempo. Foi na conversa desse daí e separou. A sua esposa, eu indo na casa deles, eles até me impediram de ir na casa deles, porque não queria mais saber de cristão, que tudo era mentira, e nem ouvir a palavra. Por causa do diabo. Foi por causa da pessoa não vigiar e dar lugar. E eu me culpo, porque fui eu que dei lugar para ele. Depois me veio outra realidade, que o esposo da mulher que ele disse que é dele, que tinha 2 filhas, está preso. Eu falei, então com essa mulher que está com ele? Já era outra mulher de um presidiário, que ele estava andando com ela, e ela, sendo missionária, não negava, porque ninguém perguntou para ela, mas fazia um trabalho ao lado dele como pastora, como irmão, cuidado nesses homens, faça a prova com Deus. Coloque a sua vida em ordem, que Deus irá te mostrar em sonhos. Deus irá te mostrar, sabe quando? Deus irá te mostrar até em revelações, porque Deus não deixa ninguém enganado e não deixa o seu povo padecer. Agora é nós, por desobediência, que padecemos. É por isso que Israel no Velho Testamento só andava mais cativo, em cativeiro, e Deus ama tanto Israel e permitia ele ir ser cativo. Ezequias foi até amarrado ao pé da mesa de Nabucodonosor, seus olhos foi vazado, furado, e comia o resto da comida de Nabucodonosor. Era ali jogado para ele que nem um porco, por desobediência. Mas quando um homem de Deus se levantava e orava ao Senhor, fazia um sacrifício, Deus o levantava como libertador e libertava Israel da mão daquele cativeiro, na mão daquele cativo. Então nessa noite, se levante, vamos nos levantar. Eu digo porque para carapuça cair minha cabeça, mas eu digo, olhe com você que está nessa situação, para você não ter mais jeito. Evangelho está uma bagunça, não é bagunça não. Levante-se, coloque sua vida na posição que estava. Você está apostatado. Volte ao primeiro amor que você tinha antigamente. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, que Deus é contigo para te dar em dobro. No livro de Ageu, no último versículo, diz assim, ainda que houvesse... Não, é Ageu, no livro de Malaquias. Assim, eu sou a prata, eu sou o ouro. No final do livro, a glória da última casa será maior do que a primeira. O que Deus quer te dar hoje é mais do que o que você sentia antes. Deus quer te dar experiência, Deus quer te dar mais amor, Deus quer trazer tua família de volta. Deus quer te dar verdadeiramente os dons celestiais. Nós não nos preocupamos com os dons. Cadê os dons? Os dons foram embora? Não, hoje eu sou profeta. Outra coisa, nem vem com profeta para cá que eu não aceito. Profeta não existe mais. O próprio mestre falou, o último profeta foi até João. Quando nos ensinamentos das epístolas, fala sobre para levantar pastores, bispos, doutores da lei, essas coisas aí nas cartas de Paulo, olhe bem. Apóstolos, profetas, mas isso aí já passou. Já passou. Apóstolo é aquele que é apontado. É aquele que é apontado. Profeta foi até João. Lê no livro de São Mateus. São Mateus 2, 3 em diante, depois das gerações. O último profeta foi até João Batista.
que era o homem do fogo, era o homem que pregava com ousadia. Ele foi levado a cabeça dele na bandeja, mas não negou a sua fé, não negou a realidade de dizer que Herodes, a mulher dele, estava tendo caso com o próprio irmão. Eu não vou entrar nesse detalhe não, senão eu vou muito longe. Meu amigo, morreu e não negou. Nega, João, que é mentira? Não. Tu não tem vergonha na tua cara, anda dormindo com o teu próprio cunhado, com o irmão do teu marido? Herodia. Entendeu, meus amados? Vamos andar em comunhão um com o outro, vamos andar na verdade. O que eu estou falando, por isso que o texto desse programa e de todos os programas meu vai ser esse: palavras da verdade. Se você tiver dúvida, me procure. Por gentileza, meu amado, deixe o seu like na tela, se inscreva no canal. Preciso muito. O canal precisa, para que venha crescer e trazer boas novas para você. Tem gente que prefere dar um like, uma assinatura para um drogado, para um desmantelado, para um ladrão, para um bandido, para uma pessoa que está nu, ou para um filme imundo, do que dar um crente para o próprio irmão, dar um like para o próprio irmão. Deixe o seu like. Assine-se no canal. E você não irá se arrepender. Amém? Vou ler mais um versículo aqui. E o que aconteceu depois? Agora minha igreja, minha não, de Cristo que eu cuido, a juntar 40 pessoas é suado, lutado, chorado. Tem vezes que minha mulher diz assim: Daniel, tu não dorme de noite? Tu não dorme de noite, Daniel? Vai dormir, homem. Tem vezes que eu tenho dó da minha mulher. Tem vezes que eu vou no monte ali, eu digo: você é de no monte, eu vou à noite, à madrugada, fico no meu monte da minha casa. Porque aqui no monte, até no monte. Eu vou lá embaixo, fico no vale, aqui tem um monte, que lá embaixo, no pé dele, tem um vale bem estreitinho. Eu, com minha vista ruim, levo a lanterna boa, caindo, levantando, e vou lá para baixo, começo a orar em espírito com Deus. Porque se surgir um profeta, que nem diz aí, ele não vem com meninice pro meu lado, não, que ele vai dizer tudo o que eu estou pensando no meu pensamento, que o meu coração está ansioso para querer ouvir. Hã? Só quem pode dizer isso é o eterno, é Deus. Só Jesus, que é o nosso Criador, né? E profeta acaba com esse negócio aí, viu? Profeta foi até João, somente. Agora tem os dons proféticos. Deus pode usar a minha pessoa, pode usar você, pode usar em dom profético. Mas profeta ele não é. Profeta foi até João. Apóstolo aqueles que foram apontados. Assim, meu óculos, senão eu não enxergo nada. Mas outro versículo. Pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Olha, capítulo 4, versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria mente. Sabe o que é cauterizar a mente? Sabe o que é cauterização da mente? Vou lhe explicar o que é cauterização da mente. Falei em apostasia. É você negar a própria fé. Negar a Cristo, negar você mesmo. Diz que está servindo a Cristo, mas está servindo ao diabo. Ele rindo da tua cara. Irmão, tem igreja aí para dizer que é pentecostal, tão pentecostal,
Eles começam a cantar, depois tem gente que roda tanto, tem gente que pula tudo, que fica uma bagunça. As coisas de Deus não é bagunça, é ordem e decência. Você sentiu o poder de Deus? Oh, meu Deus, quando eu sinto a glória de Deus, eu choro. No meu canto ali eu sapateio, tem vezes que eu dou aquele pulo gostoso, mas consciente. Que a glória de Deus é maravilhosa em nossas vidas, irmão. Cadê você que não chora mais na presença de Deus? Cadê você que não traz mais aquelas revelações, que não traz mais aqueles louvores bonitos na presença de Deus? Está trazendo um tal eu vou me trazer um tal de um gospel, um tal de gospel para lá e para cá. Você, meu amado irmão, tem muitos cantores de honra, de caráter, mas tem muitos cantores que não valem um centavo. Estão cantando é pelo dinheiro. Por isso que só vive na aflição. Tem gente que anda mais enfeitado que pavão. E se nós guardássemos os bons costumes, que nem Paulo falou, mas guardais os bons costumes. Então vamos voltar ao tempo da Idade da Pedra? Não. Mas hoje você pode guardar os bons costumes vivendo nesse mundo cruel como estamos vivendo. Guarde os bons costumes. Eu falei aqui sobre apostasia, agora falei sobre cauterizar. No versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Tem tantas coisas que pastores falam lá na frente, bispo, e um pastor que veio de longe, que você só dá valor a esse pessoal que pega um monte de dinheiro seu e vai embora. Esse daqui daria usado por Deus. Fala tanta mentira, vai na casa dele para você ver uma coisa. A briga dele com a mulher, quebra a cara da mulher, tem vezes que tá até dorme fora. Tô 3 dias no monte, 4 dias no monte, meu querido, e tua mulher vai passar fome, vai trabalhar, rapaz. Se você tem a chamada para a obra, ela garante o teu sustento. Você não vai ter salário. Você vai ser ajudado pela obra. Mas esses tipos de crente aqui cauterizaram a mente. Ouvindo mentiras de pastores, de gente dizendo que é de Deus e não é. Irmão, fuja dele. Olha o conselho que eu te dou, fuja destes que anda mentindo. Pelas árvores, pela árvore conhecereis o fruto. O fruto dele não é fruto bom, não. O fruto dele não é fruto bom, não, viu? O fruto dele está podre. E você está apodrecendo com ele. Por quê? Porque está com a mente cauterizada. Sabe qual é a mente cauterizada? Sabe o que é uma mente cauterizada? É uma mente que já está morta, uma mente cega. Tudo que vem para ele, sendo de bom, aceita. Mas de mal não, é para tu. Quando vem uma profecia, uma revelação, é para que é mal. Olha, Deus está falando com tu, viu? Comigo não. Quando vem uma profecia boa, é minha. Cauterizou a mente. Mas os frutos dele, daquela pessoa que está falando isso, está podre. Uma certa feita eu estava na igreja, eu nunca aceitei ninguém pôr a mão na minha cabeça. Isso é um costume meu e uma ética que eu tenho como anjo da igreja, eu não aceito. Só se eu pedir. Mas eu tenho 2 joelhos, tenho boca, língua para falar com Deus. Minha oração não é aceita? O Senhor não aceita a minha oração, só do outro? Não. Eu sei orar.
pouco, mas fraquinho, talvez sem sair voz, que nem a Ana, só gemendo, mas ainda busca o Senhor. Chegou uma mulher dizendo ser missionária. Uma mulher me levou ela no trabalho. Me levou no trabalho. E era uma campanha, por isso que, olha, não quero mais trabalhar com campanha. Campanha foi cortado da igreja. Que tá vendo uma campanha? Pega o envelope. Se você exercite a sua fé, tem isso também, né? Exercitar a fé. A fé é alta ou é baixa? Busca o Senhor, que Ele te dá fé. Para que exercitar a fé? Com mistificações, que eu falo? Coisas mentirosas? Exercite a sua fé. Exercitar como? Pega o envelope e faça um voto. E coloque tanto. E você vai ver a bênção vir sobre a sua vida. Quer dizer, então, que Deus está breganhando, está fazendo rolo com você? Eu falei isso, não parou, acabou a campanha, acabou. Acabou a campanha. Não existe mais campanha. Se quiserem fazer campanha, marque um dia da semana e venham à noite junto e façam um culto de oração, orando por toda a humanidade e por Israel e pelas igrejas do Senhor que está sendo desfalcada. Daqui uns dias, olha o que eu estou lhe falando, não vai existir mais Pentecoste, não vai existir mais poder de Deus na igreja. Porque aqueles poucos que tem, as igrejas vão ser fechadas, ou vão acabar por causa dos escândalos que está surgindo mais dentro da igreja. Mas lá fora o homem mata, o homem rouba, o homem adultera. Eu não quero saber lá fora é lá fora. Minha preocupação é com a igreja, é com o povo, é com a sua salvação. Minha preocupação é com você verdadeiramente adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, mas muitos já estão com a mente cauterizada e estão saindo da igreja, falando mal do pastor e fazendo igreja para si mesmo, do jeito que eles querem. Irmão, tem uma certa irmã que pregava nos Gideões, que era uma bênção. Era uma bênção. Essa mulher nunca via uma mulher pregar daquele jeito. Deu um probleminha com ela aqui, sumiu, desapareceu, saiu da mídia. Ela foi para onde? Estados Unidos. Limpar vidro de apartamento. Fazer faxina, limpar vidro de apartamento e ganhando um dinheirão. Quando essa era pastora. Quando essa pastora veio de lá, ela veio casada. Ela tinha 2 filhos com esse homem. Com um pastor. Não vou dizer o nome, que não é lícito. Quando ela veio de lá, ela já tinha separado do pastor e já estava casada com a outra mulher, dizendo que ela é levita, porque Deus não abomina isso, não abomina aquilo. Você cauterizou a sua fé está uma fé doida, uma fé louca. Você está indo contra a palavra de Deus. Você está indo contra a verdade. É por isso que esse canal foi feito para isso. Esse canal foi feito com isso. Palavras da verdade. Se caiu para mim, amém. Se você gostou, gostou. Se não gostou, mude de canal. Mas antes de mudar, deixa o like. Deixa o like. Não estou te pedindo dinheiro não, viu? E se gostou, deixa o inscrito. E deixa o joinha. Sim ou não? Deixa o joinha. O que você deixar para mim, eu recebo. Sabe por quê? Porque o que me sustenta é a palavra de Deus. O que me sustenta é a verdade. São João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler mais um versículo, vamos terminar, né? Por causa do horário, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, tá vendo?
que proíbe o casamento e ordena a abstência de alimentos de Deus, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de que usarem deles com ações de graça. Porque tudo o que Deus criou é bom. A parte B do versículo 4. Tudo que Deus criou é bom, meu amado. E já está escrito aqui, tudo profetizado, no fim dos tempos. Eu vou trazer mais coisas ainda para vocês verem a verdade. Eu não vou apoiar o seu erro, não, que eu não apoio o meu. Não apoio o dos meus filhos. Se eu errei, tem que pagar pelo meu erro. Porque cada erro tem uma consequência. A consequência do pecado traz a divisão e você fica enfermo espiritual. Todos os pecados têm uma consequência. Daqui uns dias estão fazendo muitas casas gospel, que diz aí, muitas igrejas gospel, quando eu falar o nome, não todas, mas a maioria, 80%, está fazendo forró e baile dentro de igreja, irmão dançando com o irmão agarrado com ela para lá e para cá. Toma vergonha na tua cara, rapaz. Seja crente, seja cristão, seja de Cristo, não do diabo. É por isso que eu não aceito isso por aqui. Eu não sou santo. Santo é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem um grãozinho da sua santidade. Não aceito. E não vem querer me trazer dinheiro, querer me comprar com dinheiro, que eu mando você levar para Satanás. Para Satanás esse dinheiro. Não venha me comprar com dinheiro, não. Dinheiro aqui não me compra, não. Me compra a verdade, o amor, a sinceridade, a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os amigos, os amados. Falemos hoje sobre a apostasia e sobre cauterização da mente, sobre os falsos profetas, que não existe mais profeta. Existem dons proféticos, e esses dons tem que ver como é que é, viu? Tem que ver como é que é usado esses dons. Se é Deus mesmo ou não. Faça a prova. Revelação, tem gente que revela até panela furada. Aí eu estava falando uma coisa de mim, que assim... Eu tive no congresso, e eu preguei nesse terceiro dia, no segundo dia, lá em São Bernardo do Campo, não, Santo André. Numa igreja Assembleia de Deus, não vou dizer o ministério, nem a convenção, mas lá tinha umas 4, 5 mil pessoas. E o púlpito foi feito de madeira. Muita gente, né? Não cabia na igreja. Nesse terceiro dia foi meu. Pastor, meu Deus. Pastor Daniel, quando prega, o fogo cai. Mas, meu Deus, mas quando ele abre a boca também, uma espada cortante. Uma missionária que se diz missionária, que é mercenária. Essa mulher revelou tanta coisa, revelou quase umas 3 mil pessoas, não, mas umas 100 pessoas essa mulher revelou. E quando não tinha mais que revelar, que sabe que eu não dou, fazia ninguém espaço para ninguém, chegou para mim e falou, e você, presbítero Daniel, eu era presbítero naqueles anos, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, você, presbítero Daniel, Deus manda dizer para você, meu Deus, é falta de temor, é falta de vergonha, é falta de não temer a Deus. Ah, morreu um crente ali, morreu um crente, estou falando em cristão, mas Jesus já está com ele, falou que levou ele para a glória. Na vida que ele levava para a glória, falava, eu fico até calado, para não acabar de bagunçar as coisas, para não acabar de ofender a pessoa. Ele me deixou, foi embora com outra mulher, estava fumando droga, saiu da droga e disse que ia servir a Deus, disse que ia servir, mas ele foi para a igreja lá, reconciliou comigo mesmo, com a igreja. Mas ele ficou, voltou para a droga de novo, e disse que estava lá, mas estava servindo a Deus. Que Deus é esse?
Não pode servir a dois deuses. Estava servindo ao diabo. Não vou dizer o nome dele. Já faz uns 6 anos, fica até chato. Aí essa mulher começou a revelar. Depois ela não teve o que falar, olhou para minha cara, se engraçou de mim. Disse, presbítero Daniel, Deus mandou falar. E ela tem a Bíblia, que é a palavra, a profecia. E tem intérprete hoje. Se não tem intérprete, que se cale profeta. Você não é profeta, você tem um dom de revelação. Maravilha, já pedi tanto, mas Deus não me deu. Porque se eu tiver o dom de revelação, não, de profecia, talvez até eu desvie, não sei. Então é melhor não dar, Senhor. Para depois eu não profetizar mentira e dizer que foi Deus. Dar uma caixinha. Essa mulher olhou para mim e falou assim, pastor Daniel, Deus manda dizer para você, no púlpito com mais de 30 obreiros, que está te curando hoje de 5 olhos de peixe que você tem no pé. Eu disse, eu? Até falei, eu? Com gozação, eu? Você mesmo? Eu digo, não, irmã, mas não põe a mão na minha cabeça, não. Você mesmo? Eu digo, não, mas tira a mão da minha cabeça. Pois Deus manda dizer que você tem 5 olhos de peixe no pé e hoje está te curando. Porque grande é a obra que ele tem contigo para fazer nessa caminhada do mundo inteiro. Eu disse, oh, glória! Ai, quer dizer, é confirmação do que eu tenho, né? O pessoal, aleluia, glória a Deus. Até a geladeira ela estava profetizando para os outros. Eu disse, oh, glória! Mas dei tanto pulo no canto que eu estava, de raiva. Esse glória foi de tanta raiva. Eu dei tanto pulo no lugar que eu estava que quebrei o pallet. Quebrei o pallet, o cenáculo eu quebrei. Afundou, depois ajeitaram a tábua lá para eu não machucar meu pé. Aí eu trouxe a mensagem tão aguada, sem gosto, tanta raiva que eu estava. Não foi aquilo que Deus queria me dar. Deus tinha outra coisa, quase que eu dizia assim, passa a mensagem para outro. Porque eu não estava com a mensagem naquele dia. Quando eu não estou com a mensagem, eu passo para outro. Eu não faço questão de mensagem, eu não discuto por mensagem, não. Gosto mais de ouvir do que falar. Quando acabou o culto, antes de acabar o culto, eu digo, missionária, eu posso falar com a irmã no escritório do pastor? Pode, meu amado. Mas você recebeu uma grande bênção hoje. Eu digo, oh, que bênção! E o pessoal só era na casa dela para ela revelar, para ela orar, para ela não sei o que. Eu digo, meu Deus, um monte de meninos neófitos na fé, gente que não conhece a verdade. Peguei, chamei, quando acabou, todo mundo, mas 11 e pouca da noite que todo mundo foi embora, foi o pastor Daniel, o pastor presidente lá da hora, falou, tão alegre, pastor recebeu a vitória, tá vendo? Deu vontade de falar assim, tu estás cego também, deu vontade de falar para ele, tu estás cego também, teus ouvidos já estão tapados pelas coisas de Deus. Mas não disse isso para não machucar. Mas cheguei para ele e mais 3 irmãos que eu chamei, um evangelista e 2 pastores, e comecei, pastor, vou tirar o sapato. Pode tirar, irmão. Trouxe um suco para nós tomar, comecei a tomar. Ele falou assim, pode falar, pastor. Ela disse, pode falar. Então eu vou começar a falar. Aí tirei o sapato. Aí levantei o pé, tirei uma meia. Ela falou, o que é que o pastor está fazendo? Aí levantei outro pé, tirei a outra meia. E levantei os 2 pés para cima assim, ó. Tá vendo os 2? Isso não é antiético não, meu amado. Estou falando da verdade. Vocês vão acostumar com o meu jeito. Ela disse, oh glória, Deus fez a vitória, Deus curou. O pastor falou, tá vendo como é que Deus fala? Eu digo, meu irmão, isso é uma serva do diabo, isso é mentirosa. Eu nunca tive olho de peixe no pé não, irmã. Para de brincar com as coisas de Deus. Se você é usada por Deus, eu não sei, que de você nunca recebi nada. Assim o que você me deu está podre. O que você me deu é mentira. Então, por que você está dizendo que, oh glória, então, mentira sua.
Irmã, se você é usada por Deus, deixa Deus te usar. Mas não vai dar uma caixinha, não. Não vai aumentar as coisas, não. Porque ai daquele que aumenta ou diminui a palavra de Deus. Quem tira um E, ou quem coloca um A, ou tira o Y. Um E e tira o Y. Deus requererá naquele dia, no dia da salvação. Na coroa de glória, Deus requererá de ti. Nunca minta, não. Preguei até sem graça, sem ânimo. Quantas almas se salvou? 4 almas, no meio de quase 3.000 pessoas. Você me arrasou ali naquela hora. Nunca brinque, porque Deus tem dado revelação e tem dado visão. E Deus tem dado discernimento aos filhos dele. Peguei, saí, fechei a porta e fui embora. Ele falou, pastor, eu vou te dar um dinheiro aqui para você colocar gasolina, para você pagar o pedágio. Eu não quis nem saber, sair de lá, foi nervoso. Então, meus amados, olha, escuta as coisas. E não vai debater, não. Vá na palavra, lê a palavra. Mostra o versículo para ele. Mostra o versículo para ele. Ou para ela. E desmascara esse demônio que anda enganando nas igrejas. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe, meu amado, conosco. Não estou sendo obrigado a trazer a palavra para você. Estou trazendo de bom gosto. Eu vou buscar minha esposa daqui a pouco. Estou fazendo de bom gosto. Porque o meu dever é cuidar da obra de Deus. Amém, meu amado? Se eu fosse pedir dinheiro, nos cantos que eu já andei, eu já estava de carro, 2, 3 carros, tudo numa garagem grande, uma casa grande, importado. Mas eu nunca quis dinheiro de ninguém, não. Só quando eu ia para muito longe. Rodava 500 quilômetros, tinha muitos pedágios, tinha muita gasolina para pagar. Eles pagavam, me reembolsavam aquilo lá. Perguntava quanto que eu ia, eu dizia assim, eu não sou vendido, não. Eu não sou comprado, não. Mas você cobra tanto. Eu falei, nada. Só que é distante para eu ir aí e voltar. Chegava lá, dormia na casa do irmão que ele me dava. O irmão, dorme no hotel ali. Não, eu quero dormir na casa de qualquer irmão. Ou então no fundo da igreja. Para que isso? Para quê? Aí se eu fosse pegar esse dinheiro, eu estava até rico. Eu também estava até rico. Mas que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Por isso que minha igreja é pobre. Mas tem Cristo dentro, então ela é rica. Eu falei numa pregação aí que tinha vezes que eu até juntava mais meu filho para pagar o aluguel da igreja. Mas Deus proverá o cordeiro. A vitória nossa é do Filho de Deus. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E seja abençoado em nome de Cristo. Oremos ao Senhor para terminar o trabalho. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a nós te damos, meu Pai, por mais essa noite que o Senhor tem nos concedido essa maravilha. Essa maravilha, meu Pai, de palavra e de discernimento para aqueles que estão ouvindo. Senhor, abençoa aquele que se encontra fraco, traz de volta para a tua casa. Senhor, perdoa os pecados de todos aqueles que se encontram com a mente cauterizada, a mente suja, a mente esquecida das coisas de Deus, está vendo as coisas do mundo e dizendo que é Deus que está usando e não é. Senhor, tenha misericórdia deles ou delas e traz de volta para fazer um concerto contigo e buscar verdadeiramente o Espírito Santo. Senhor, abençoa aqueles, meu Pai, que ouviram essa palavra, estão dizendo desse jeito, ou pode pensar desse jeito, quem é esse pastor? Sou o pastor Daniel Nascimento. E o nome da palavra, e o nome das lives
Sempre será desse jeito. Palavras fiéis. Palavra verdadeira, deixa eu ver. Vou até marcar para não esquecer. Palavras verdadeiras. Porque não é minha. É de Deus, amém? Deus abençoe a todos. E uma noite abençoada para todos. Em nome de Cristo Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal. Para que esse vídeo venha crescer. Para que esse vídeo venha alcançar muitos lares. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.